senhor considera uma boa ideia? Olha, eu, sinceramente, talvez seja conservadorismo meu, eu não gosto, né? Eu acho que há uma certa sacralização do presidente da República. É necessário, cara. O presidente da República, ele é o sujeito que, no limite, vai arbitrar uma série de conflitos dentro do governo, que vai negociar processos com a sociedade, que vai negociar processos com o Congresso Nacional, né? Então ele tem que se preservar de alguma forma. E a comunicação do governo até aqui tem sido um desastre. Paulo Pimenta não diz isso, né? Mas, por exemplo, se expõe o presidente Lula a todo tipo de entrevista. Uma coisa é falar com a imprensa profissional, etc., de uma forma organizada, toda, outra coisa é se meter em pequenas entrevistas para os companheiros e tudo mais, e falar demais. Se a gente lembrar desses 6 meses, isso foi uma tônica do presidente Lula, né? Se vou inúmeros os casos, inúmeros, desde de conflitos com o Banco Central a outros que a gente vai ver por conta disso. Outra coisa, o presidente da República, você precisa ter porta-voz, né? Quem é o porta-voz do presidente Lula? Porta-voz oficial mesmo, né? Precisa ter um porta-voz até para que possa se pensar qual é o recado que vai se dar para a nação, né? É necessário ter esse tipo de cuidado. Agora, é verdade, o presidente Lula é um comunicador, e etc. Tal, aí bate o desespero, voltamos para o ponto anterior, né, onde o presidente precisa reforçar a sua popularidade até para que possa enfrentar o sistema político, então se vai para as lives, né? E aí é um risco porque a linha tênue entre o popular e o populismo, né, é muito arriscada, né? Você pode, mesmo tendo um esquema profissional, tal, eu discordo que o esquema do Bolsonaro não fosse profissional, porque ele era falsamente não profissional, porque ele falava para o seu eleitor que queria aquele tipo de despojamento, né? Mas aquilo não era simplesmente desleixo, né? Aquilo era uma estética pensada para a sua bolha, para o seu tipo de eleitor. Até para ele mostrar que ele era um homem simples, que ele não era um sujeito do sistema, que ele era antissistema e tudo mais. Tal. Aquilo não estava longe de ser algo espontâneo, né? Embora tivesse a cara do espontâneo, né? Então, eu acho muito, muito complicado isso, Fabíola. O presidente, haverá um roteiro, né? O presidente Lula, ultimamente, tem sido um perigo quando sai fora, né, do texto, né, quando ele vai para o improviso nas suas declarações. Vamos lembrar aí todas as confusões, o Banco Central, a questão da política internacional, que se imaginava que o Lula não cometesse os erros que cometeu, são vários, né? Então, isso eu acho que expõe demais o presidente da República e está dentro dessa lógica aí de falar para as redes sociais, etc., tal, e que é também o feitio de uma parte do PT e do Paulo Pimenta em especial. E é quando o senhor fala, né, desse porta-voz oficial, aí, mais uma vez, é um pouco de um modelo mais antigo de comunicação, né? O senhor acha que esse é um caminho, por exemplo, isso funciona, oficial, traz mais seriedade? A gente ir por esse caminho, talvez fizesse uma comunicação melhor do governo com a população, professor? Será que funcionaria em tempos de WhatsApp, por exemplo? É difícil dizer que sim, é difícil dizer que não, porque é necessário testar, em primeiro lugar. Em segundo lugar, Fabiola, a diferença entre a virtude e o vício é a dose, né? Se você pode ponderar. Claro que o presidente pode falar nas redes sociais, ele pode falar, é claro, mas em que medida isso? O que nós vimos nos primeiros meses de governo foi, em vários momentos, a comunicação, a Secretaria de Comunicação lançar o presidente para falar de uma forma descoordenada, de uma forma um público específico, e deixar o presidente se soltar e ele passar do ponto. Então, vamos lá. Tem que ter comunicação, tem que aproveitar as redes sociais, tem que ter né, temos que ser modernos? Sim, né, mas parafraseando o poeta Drummond, também temos que ser eternos, né, junto de modernos. O que significa isso? Também utilizar outras formas de comunicação e não se perca ali
essa possibilidade do presidente da República ser sempre o árbitro de alguns conflitos, porque quando ele gera conflitos, quem é que vai administrar isso? Os seus ministros? Então é melhor que ministros gerem conflitos para que ele possa arbitrar, para que ele possa gerenciar isso. Né? Ele não pode ficar tão exposto assim. E vamos lá, Bolsonaro falava para a sua turma, mais aquela estética que eu disse agora há pouco, mas quantas confusões também não vieram dali? Né? Então, veja, temos que ser modernos, né? Mas temos que ter, que ser aí ponderados nessa Ó, modernização. começou.